Bom, aqui nas configurações mais avançadas da máquina, a gente tem como segurar aqui no função, segurar um pouco, vai aparecer as configurações, tá? Mesmo modo de você navegar, assim para baixo, mais e menos, tá? Então a primeira configuração seria o delay de puxar a embalagem, que é antes do processo, ela joga o líquido, dá um tempo, um delay, né, que eu colocaria aqui, ó, um segundo, e depois ela puxa a embalagem, tá? Depois de puxar a embalagem, o processo é cortar. Então, delay do corte também, ó, a gente tem, tá? Aqui, ó, cut count seria tempo de selagem, tá? Nesse modelo de envasadora, G100, G30 e outras parecidas. Essa aqui é uma configuração que a gente não usa nesse modelo. Vibração seria para máquinas que contêm o motor de vibração. Então você que escolhe quando você quer vibrar. Você quer deixar desligada a vibração só quando está puxando, ou na hora do corte, ou em todas as horas, tá? A gente deixa desligado porque essa máquina não tem. Descendo aqui também, a gente tem a configuração de parâmetro de tamanho. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um parâmetro na frente lá do tamanho de 120 milímetros e eu alterar aqui, pode ser que não venha 120 milímetros, tá? Venha um pouco mais ou um pouco menos. Provavelmente algumas configurações que vem na placa que a gente não vai utilizar. Aqui seria a configuração do controlador de temperatura da placa, tá? Então você vai manter esses parâmetros para ela fazer o controle de temperatura eficaz, tá? Se você mexer nesses parâmetros e deixar eles desregulados, pode ser que ela não consiga manter a temperatura, tá? Ela pode até chegar na temperatura, mas manter vai ser difícil. Então, sempre 2 na hora de aquecer e também 3 na hora de manter ela resfriada, tá? Tanto na de cima quanto na de baixo, tá? Esses dois parâmetros aqui são, ó, das barras de baixo e das barras de cima, tá? Aqui a gente também sempre vai usar intervalo, tá? Esse modelo de máquina. Trigger seria o gatilho. Nessa máquina aqui não vai fazer diferença, porque ela não usa bomba ou algo do tipo. E a placa dela também tem a função que é para outros modelos, tá? Aqui você vai definir se você quer puxar, depois cortar, ou se você quer cortar e depois puxar, tá? É interessante porque se eu puxo e depois eu corto, é o tempo do produto decantar na embalagem, tá? Agora, se o produto desce e já corta, tem chance de o produto ficar na selagem. Aqui é forma de corte. Como essa máquina é pneumática, a gente usa ar, tá? Mas as outras máquinas eletromecânicas, a gente usa essa função, que é para sentido horário do motor, e aqui é sentido anti-horário, caso a máquina trave, alguma coisa do tipo, tá? Então, você tem que deixar em ar. Aqui ela voltou ao primeiro parâmetro, então foram esses os parâmetros que a máquina tem. Bom, aqui no painel a gente vai contar com algumas funções, tá? Seria o primeiro botão, função da máquina. Seria o mais, o menos, setinha para cima, setinha para baixo, tá? Tem o botão confirma, barra clique, reset e o start stop. O botão função ele serve para você entrar nas configurações do equipamento. O mais ou menos é para alterar o parâmetro. Para cima e para baixo, ou pull e cut, significaria puxar a embalagem, ó, como você está vendo, e cortar, tá? E também é usado para você navegar no painel, tá? Aqui você vai ter o botão confirma, barra clique, o clique seria um processo dela sem líquido, tá? Aqui eu vou descartar, mas fazer mais um, ó. Então você pode testar a embalagem para ver se ela está selando bem, ó, tá vendo? No caso que eu sei que ela está selando, eu vou inserir o líquido depois. O botão reset, ela conta com um contador, ó, a quantidade de embalagens que ela fez. Então você vai resetar aqui, ó, 0 embalagens, altura, temperatura da barra inferior e temperatura da barra superior, tá? Aqui o botão Start Stop é o que vai iniciar o processo, tá? De fazer o invase com o líquido. Então eu clicando no Start Stop, ela começa a produzir já. E de maneira sequencial, né? Então, se eu quero parar, tem que apertar o botão novamente, tá? Então, eu vou fazer, ó. Apertei o botão, ela vai parar. Pode ver aqui, ó. Embalagem selada, tá? Com o líquido. Bom, agora a gente vai falar sobre os botões que ela tem, né? Que seria o botão reset, ou botão de emergência, no caso, né? Aqui, se você apertar ela, vai parar o funcionamento, tá? Não vai funcionar, ó.
mesmo apertando Start Stop, tá? Vou deixar ela parada, liberar o botão de emergência. Aqui a gente também tem o botão de energia, que é a chave geral da máquina, então você apertando aqui ela vai parar, tá? Ela vai liberar o produto só que estava aqui e vai começar vai religar ela, tá bom? Vou tirar aqui o que estava nela, ó. A gente também tem um botão que seria o botão de limpeza dela, tá? Seria o botão para conseguir liberar o produto da máquina, tá? Então, se girando essa chave aqui, ela vai começar a liberar, tá? Tá vendo? Eu não vou deixar ela continuar o processo, porque pode fazer um pouco de sujeira, tá? Então, é adequado no caso que você realmente quer liberar o produto todo, não consegue esperar um pouco, tá? Fazer o processo normalmente. Ainda aqui também a gente tem o botão função, vou apertar ele aqui e vou mostrar as funções que a máquina tem, tá? No painel você vai ter a função de temperatura da barra superior, seria essas barras aqui. Então, vou usar setinhas para navegar aqui no painel. Descendo, ó, 7D temperatura, seria DAO, tá? Então seria a barra de baixo. Descendo novamente aqui, ó, tamanho, 120 milímetros, mas você pode alterar, tá vendo? Você pode alterar o tamanho para ser menos. Menos embalagem, no caso. 80, tá? Você pode colocar o tamanho que o senhor quiser. Descendo mais aqui, você vai ter a função de lote, tá? Então eu posso definir, por exemplo, uma embalagem que eu quero, uma caixa com 30 pacotes, tá? Então eu coloco aqui, ó, 30 pacotes, né? Então a máquina vai fazer os 30 pacotes, vai parar o processo, você vai conseguir ter tempo de tirar a caixa, embalar ou fazer o que o senhor quiser, e depois você vai continuar o processo, tá? Então aqui no caso deixa sempre zero, que é para ela não ter essa interrupção, tá? Então ela vai trabalhar até eu parar de trabalhar com ela, até apertar o stop novamente. Descendo mais aqui, você vai ter a função de fotocélula, que é Color Mark. Então você vai sempre deixar desligado para você trabalhar com ela medindo com o próprio sistema dela de sensor. Caso você for usar a fotocélula, você vai usar um dos sensores PNP ou NPN, tá? No caso a gente deixa desligado. O watch time seria sobre aquela função de limpeza, tá? Quanto tempo que ela vai ficar invasando. Então no caso aqui a gente deixa 1 segundo, pode deixar menos também, não tem problema. Como a máquina ela não é por bomba, tanto faz o tempo que você vai colocar, tá? Isso aqui é uma função que a gente não utiliza nesse modelo, mas que vem na placa. E aqui é a linguagem dela, tá? Tem chinês e inglês. Para você confirmar as informações que você configurou, você apertar o botão confirma, que vai salvar os parâmetros, tá?